Olá pessoal, espero que vocês se encontrem bem nesse momento que estamos isolados, sem poder estarmos mais em contato. As atividades religiosas estão suspensas por conta desse processo com o coronavírus que todos estamos passando, nesse momento. Hoje nós faremos uma palestra, ao longo deste mês. Eu fiz alguns vídeos para o estudo do Evangelho, mas hoje é um vídeo pensando numa palestra, e espero que isso possa contribuir com cada um de vocês nesse momento que estamos passando. O tema do mês na casa é coragem. A partir dessa ideia de coragem, eu teci aqui algumas leituras, algumas discussões, para que possamos refletir a partir daquilo que a espiritualidade vem falando para a gente, daquilo que nós estamos sendo convidados ao longo dos últimos meses e principalmente agora a colocar em prática. E aí a pergunta é: que coragem é essa? Se nós formos pensar, gente, o que seria uma coragem? Poderíamos cair em estereótipos, por exemplo, a coragem é alguém muito forte para encarar alguma coisa destemidamente. Se nós formos olhar no sentido do dicionário, eu acho importante nós irmos lá, nós teremos algumas ideias como moral e firmeza, de acordo com o dicionário Wise, digo agora, moral e firmeza diante do perigo e dos riscos. Eu só falo para vocês, eu tenho um pequeno roteiro aqui, eu vou seguir. Moral e firmeza diante do perigo e dos riscos. Capacidade de suportar esforço prolongado, bravura. Isso é o que nos diz o dicionário Wise, ou seja, na língua portuguesa a palavra coragem ela vem carregada desses significados. A firmeza diante de perigos e riscos. Então, para que a coragem exista, é necessário que se tenha uma situação para que ela venha à tona. E geralmente essa situação ela envolve perigo e ela envolve risco. E aí o indivíduo que está diante dessa situação, ele vai saber quais são os caminhos que ele vai conseguir trilhar. E aí a pergunta é, numa situação como essa que nós estamos passando, nós estamos vivendo, mas não só ela, mas imaginando agora, como que nós estamos enfrentando isso? Existe um perigo eminente de uma doença, existe uma atitude sendo feita por nós nesse processo de isolamento. Como, diante desse isolamento, outras questões surgiram diante da nossa família, diante de nós mesmos. E são situações que nos movimentam, que nos colocam diante de algo que talvez nós não enfrentávamos todos os dias, ou nós não estávamos dispostos a olhar com mais carinho. Nos coloca diante de perigos também, entre aspas. Existe um perigo eminente do lado de fora, traduzido na forma de um vírus. Então existe um perigo em ir para fora e nós somos convidados para nos afastarmos desse perigo, somos convidados a ficar em nossas casas. E como nós estamos lidando com isso? Como nós estamos lidando com o silêncio que está dentro de nós, ou melhor, com tudo aquilo que vem quando esse silêncio aparece, Como estamos nos construindo diante de tudo isso? Quais são as nossas capacidades para enfrentar esse momento prolongado? E aí eu estou pensando junto com o dicionário, esse momento prolongado de mais de 2 semanas, em suas casas, saindo para o mínimo, mudando as atitudes. E aí, para pensarmos isso, eu trago justamente a mensagem da Zélia, que foi passada para a gente no dia 15/3/2020. Este ano, assim, no momento em que começou mesmo esse processo de isolamento. E ela diz lá o seguinte: coragem se confunde com muitas atitudes, inclusive colocar a vida em risco, a nossa e a de outras pessoas. A coragem inconsequente é fruto de 2 coisas, ou da covardia ou do egoísmo. E essa coragem não interessa, não é produtiva. Agora, vamos precisar da coragem que o Cristo pediu quando disse: não sejais mornos, seja o seu sim, sim
e seu não, não. Há que ter coragem para se manter nas suas posições. Não falo da coragem de nos manter nas posições do personalismo, no eu acho, eu penso, eu quero, tem de ser do meu jeito. Não é essa coragem. É a de manter as suas opiniões com seus valores, com a sua fé e com a sua crença, com aquilo que segue os preceitos do Cristo. E aí eu acho muito importante essa fala da Zélia, porque ela fala assim, olha, a coragem aqui é para manter os seus valores, a sua crença. Agora, pensando que ela citou aqui a Bíblia, né, ela citou Cristo, eu vou ler um pedaço justamente dessa frase que ela citou, que está em Mateus 5. Eu estou usando essa Bíblia aqui, está lá em Mateus 5, e lá em Mateus 5 ele fala assim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás e pagarás ao Senhor teus juramentos? Eu, porém, vos digo para não jurar de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é a estrada dos pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco ou preto nem um fio do cabelo. Seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não, o que excede isso é o mal. E o que ele está chamando aqui a atenção, e que a Zélia também propõe, é o seguinte, olha, nós não temos controle de nada nas vias de fato. Ele fala aqui que nem o fio de cabelo torna branco com o nosso, entre aspas, controle. Mas, espiritualmente, no espírito, nós temos que ter ação diante das coisas. E que essa ação, se você se propõe a fazer alguma coisa neste mundo, que o que você aceitou fazer seja feito. Se você se propõe a fazer alguma coisa, vamos imaginar, vou dar um exemplo super simples, mas depois nós vamos complexificar isso. Eu vou até a esquina. Nesse momento não é muito produtivo, né? Mas eu vou até a esquina. Essa é uma posição. Eu vou até lá. E você vai fazer isso, de se deslocar, de chegar até esse objetivo de ir à esquina. Porque existe uma força que te movimenta, essa é a força da sua vontade, e essa sua força de vontade, ela entende que existe as possibilidades de você sair e ter um vírus, aí você pode até pegá-lo. Mas você vai e faz. Você aceita aquela situação, você opta e você caminha. Eu ia falar o que eu vou dizer agora, eu ia falar mais pra frente, mas eu já vou dizer agora. Vamos imaginar. Você faz parte de um templo espírita, você faz parte dessa ideia, né, das discussões que ele tem. Você entende o que a espiritualidade está passando nos dias. Ela te diz, ela te responde. No entanto, e além disso, você acredita, se você está no templo espírita, na imortalidade da alma, você acredita que as coisas, elas têm uma finalidade, sim. E aí, chega uma situação como essa e você entra em desespero. E você não consegue lidar com essa situação. Alguma coisa está acontecendo, existe um confronto, existe um meio aí que não deu certo. Ou que precisa ser revisto. E essa revisão disso vem do seu olhar sincero. Olha, eu acredito na imortalidade da alma, eu acredito no processo evolutivo, eu estou disposto a estudar, eu estou disposto a seguir tal pensamento, mas na hora da prática, na hora da vivência, na hora de enfrentar os perigos, eu me encolho, eu evito ou eu me desespero. E essa questão do desespero, ela é muito forte, porque aí mostra que algumas coisas no seu coração não estão tão sedimentadas. No nosso coração, nas vias de fato. Eu vou citar um texto que está nesse livro aqui, do Chico, com Emmanuel. Frase pequena, mas muito importante de nós pensarmos, né?
Ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatas quando chamados a testemunhos importantes. Demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitárias, assestando binóculos de exame, a fim de observarem como será o futuro dos serviços alheios. E aqui ele está chamando a gente para isso. Até hoje a gente acompanha Cristo à distância. E como existe uma distância é porque nós não estamos com essa vontade de nos aproximar. E quando ele fala a Cristo aqui é dos ensinamentos de Cristo, do Evangelho. A gente ainda está longe, no sentido de que nós sabemos que isso existe, nós escutamos, nós nos colocamos dentro ou de uma casa religiosa ou mesmo dentro de nosso coração, para escutar essa palavra, mas nós não estamos colocando ela em prática. Ou quando a gente coloca ela em prática, a gente coloca um pedacinho do dia em prática e o restante do dia a gente serve a matéria, a outras coisas. Mas assim, aí você pode pensar, mas a gente tem muitas atividades no mundo, o tempo todo o mundo nos requer, nos requisita, ok, mas o tempo inteiro em que o mundo nos requisita, nós podemos agir no mundo com a visão mais crística do mundo. Eu acho que aí é um caminho. Se nós temos o aprendizado do Evangelho, nós colocamos ele em prática, não é no templo religioso. Nós colocamos ele em prática na vida, é com o pai, é com a mãe, é com o irmão, com o marido, com os filhos. Esse é o lugar de colocar em prática, é com nós mesmos. Porque aquele tipo de fé ou a sua coragem que fica condicionada ao momento da semana, quando você vai ao templo religioso, e quando chega um momento como esse, onde você não pode se deslocar até o templo religioso, como é que fica? Aí Deus é ruim? Aí o mundo é ruim? Acho que é importante a gente pensar isso, porque a coragem, ela nos ajuda a enfrentar a situação. E as situações que se instauram em nossa vida, sejam elas de risco, de perigo ou mesmo de alegria, elas sempre exigem alguma face nossa, algum olhar nosso para ela. Eu acho que é isso que principalmente o Emmanuel diz aqui. Porque quando chega essa situação, a gente tem que encarar ela com o nosso aprendizado. E o nosso aprendizado é em Cristo, aquilo que a Zélia disse, né? A gente não tem que encarar com os personalismos, com o que eu acho, ou que é a sua opinião, né? A nossa opinião, ela é melhor, ela é mais verdadeira. Como assim? Ela é a melhor. O que você acha é a única coisa que pode ser? O que eu acho é a única coisa que pode ser certo nesse mundo? Se nós agirmos dessa maneira, no mínimo duas outras coisas, nós estamos fazendo. A Zélia falou aqui da covardia e do egoísmo, mas aí também tem a vaidade. A vaidade de que, olha, é a minha palavra, é o que eu acho, é o meu posicionamento que está certo, do outro não pode estar certo. E quando a gente age com essa violência, porque isso é violência, quando você acha que somente a sua opinião é verdadeira, isso é uma violência, porque aí você elimina o outro e a alteridade dele. E isso é importante de ser refletido, né? Porque é coragem também você escutar o outro e saber dominar a língua. Né? Isso também é uma forma de coragem. E aí, para pensar nisso, essa semana eu li uma coisa que eu achei muito interessante. Eu estava nos meus estudos e aí tinha um texto que falava assim: o ser humano, ele tenta entender por partes. Vamos pensar no corpo físico, né? Então ele tenta entender um rim. Aí ele entende, estudou o rim, tal, é daquele jeito. Mas só que o rim está num contexto maior que é o corpo. E o rim ele vai trabalhar com o corpo de várias maneiras. E você não tem como acompanhar todos os processos do rim. E aí nós estudamos partezinha do rim para tentar pelo menos entender aquilo.
E aí nós também estudamos a cultura, para tentar, olha, determinado povo, determinada comunidade se comporta dessa maneira. Mas uma coisa que é interessante é que tudo isso, desde o rim, o átomo, a comunidade, o pensamento, faz parte de um todo. E de um todo que existe aqui e agora. Não é um todo do futuro. Ah, nós somos espíritos, no futuro vai ser melhor, no futuro vai ser melhor. E como está o presente? Nós somos espíritos agora também. Nós não seremos espíritos, nós somos espíritos e estamos encarnados. A nossa experiência enquanto espírito está sendo aqui na matéria, né? E eu acho interessante pensar que nós fazemos parte desse todo, e esse todo se movimenta. Esse todo se movimenta nesse espaço, se movimenta em Deus. Isso é uma ideia que nos acolhe, que nos traz uma alegria. Porque o tempo, se nós formos olhar, como diz a Zélia ali, né, pelo personalismo, a gente vai pensar que nós estamos destinados a ser somente isso aqui. Que isso aqui tem início e fim, ou seja, esse que eu falo é a minha exteriorização para o mundo, é aquilo que eu vejo no espelho, é aquilo que eu vejo na minha identidade quando eu olho para ela. É aquilo que quando alguém chama o meu nome, eu acho que eu sou realmente aquele nome. E não me reconheço enquanto um espírito imortal em uma experiência encarnada. Eu acho que se nós nos reconhecermos em uma experiência encarnada, nós somos espíritos imortais em um processo evolutivo, e neste momento em que todo este plano existe no aqui e agora, eu sou um espírito encarnado. E o que eu tenho para fazer é aqui e agora. E aí eu até ia utilizar um exemplo mais no futuro destes minutos, que está aqui nesse livro. Eu gosto muito do livro O Senhor dos Anéis. Eu acho que ele trabalha com a ideia de coragem profundamente, porque você tem um mundo que está em um caos, né? Onde a esperança ela tende a diminuir, e aí várias comunidades, vários povos se unem em prol de um objetivo comum, que é eliminar o anel, né, que está fazendo esse processo de dominação. E aí pessoas como os hobbits, né, que não têm todo esse poder, não têm nem sequer o interesse pelo poder, eles são obrigados a sair de casa para enfrentar o perigo que está fora do condado, e que no final do livro a gente entende que esse perigo passou perto do condado, mas não entrou. Então, para quem estava ali dentro, só viveu ali dentro todo o tempo, nada estava acontecendo, mas para aqueles que saíram, aqueles hobbits que saíram, aqueles personagens ali que saíram para enfrentar o perigo, ele estava lá e era iminente, né? E assim, eu vou trazer agora uma parte que eu acho muito bacana nisso tudo, que eu estava falando agora dessa questão das partes, né? De que nós fazemos parte de algo bem maior e algo que se movimenta. E aí o Pedro, em Coríntios 1, ele fala uma coisa que eu acho muito bonita e que está também na música Monte Castelo, do Renato Russo, com a Legião Urbana, que ele fala assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face, que seria o amor. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. E é esse amor de Cristo por você, pelo próximo, um amor fraternal, de respeito, que abraça, que acolhe. Uma das reflexões possíveis é essa, mas na verdade essa é uma palavra que eu costumo falar que ela é difícil de ter uma tradução, porque a síntese dela, quando nós pensamos em Cristo, de que é amar ao próximo como a si mesmo, amar ao Pai, é aí que está o caminho. Então nós conseguimos até entender isso, mas e a prática? E a prática, e ela é constante. E para pensar com o Pedro, né, de que um dia, no nosso processo evolutivo, nós veremos face a face esse amor, nós saberemos reconhecer, nós não veremos apenas a imagem, porque aqui nós temos um espelho. O espelho ele reflete alguma coisa, mas ele só reflete por um lado. Quando você olha para o espelho, você está vendo apenas uma parte sua. Mas aqui ele propõe de se ver por completo em algum momento. E a única coisa que pode dar o caminho para isso é o amor. E assim,
Nessa discussão sobre a coragem, eu vou trazer agora uma parte que está aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, neste livro. Né? Ele fala assim: o homem se acha na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim, para que aquele tenha a responsabilidade de seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. E aqui não está trabalhando com a ideia de bem e mal como ideia maniqueísta, ou seja, existe o mal, existe o bonzinho. Não é isso. Não é uma ideia em que existe o vilão e o mocinho da história. Aqui, esse mal ele é a ausência da luz. Mas ele existe em si, né? Ele existe como potência. Né? E aquilo que o Pedro fala, um dia será completo. Né? Um dia você também será plenamente reconhecido e você já é conhecido, porque o mal aqui, entre aspas, habita em nós. Só que um dia você vai poder ver, você vai poder curar, você vai poder entender também esses caminhos. E aí, nesse texto aqui do Evangelho, ele propõe o seguinte: que nós conhecemos a palavra de Cristo, nós conhecemos os caminhos, mas nós temos a liberdade de seguir ou não. Ou seja, nós podemos falar sim ou nós podemos falar não. E aí que mantém esse amor divino, porque aí a responsabilidade fica com a gente. Porque também nós vamos conhecer esses caminhos, nós vamos entender. E aí nós podemos pegar um caminho que não vai nos fazer tão bem. E aí a gente reconhece isso e tenta trilhar uma outra possibilidade. Isso aqui praticamente é o cerne do livre-arbítrio. Né? E assim, vamos caminhar mais para o final agora. E no final do mês passado, pensando nessa coragem, pensando nessa face a face do Pedro, pensando aqui também nessa responsabilidade pelos nossos atos, né? E pensando no se ensina ou não de Jesus, e pensando também com a Zélia no tipo de coragem, né? Que a Zélia fala, que essa coragem para manter as opiniões, os valores diante dos perigos. No final do mês de março, no dia 27 de março, o Papa Francisco, ele fez aquela indulgência plenária. Não sei se vocês acompanharam ou não, mas foi algo muito forte, meio impactante. E aí ele fez uma exortação, né? Ele fez uma leitura, né? E uma interpretação de Marcos 4. E em Marcos 4, os versículos 35 ao 37, onde estava chovendo muito, né? Estava chovendo e os apóstolos estavam dentro de um barco. E ocorreu uma grande tempestade de vento e as ondas se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se já o barco. Ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. Esse era Jesus que estava dormindo. O despertam e dizem: Mestre, não te importa que estamos perecendo? Olha aqui o jogo, né? Nossa, mestre, o senhor não se importa que a gente está aqui morrendo? Despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Silencia, cala-te. Cessou o vento e houve grande calmaria. Disse-lhes: Por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Temendo muito, diziam uns aos outros: Quem é este que tantos ventos quanto o mar lhe obedecem? E aí a pergunta que ele fala: Não tendes fé? Você chama o mestre, ele vai ao seu encontro, e naquele momento você não tinha fé nas coisas que estavam acontecendo. Esse é um momento que nós estamos vivendo onde nós temos fé. Nós estamos desesperados. Nós estamos perdidos. O vírus vai matar todo mundo e se matar. Não existe uma outra possibilidade? Nós não acreditamos na vida eterna? Como nós estamos lidando com isso? Porque agora existe ali um perigo que, na verdade, sempre existiu. Agora ele se manifestou de uma forma extremamente mais violenta.
E agora nós vamos ficar extremamente desesperados diante de tudo isso? É lógico que o temor existe. Ok, pega esse temor, tenta entender ele. Mas também entende, se nós entendemos que fazemos parte, se nós entendemos que fazemos parte de um todo, e que esse todo ele caminha para o bem, esse todo está, vamos pensar, nas mãos de Deus, qual é o nosso temor? É o temor do dinheiro? É esse o temor? É o temor, vamos pensar, de ficar com os nossos parentes? É o temor de olhar para os idosos? É o temor de estar em casa e ter várias crianças? Que temor é esse? É o temor porque você não pode ir para o bar beber? É esse o temor? Por que nós não temos essa fé? A tempestade está aí e como nós estamos lidando com essa tempestade? E essa é a pergunta que é feita por Jesus. Não tendes fé? E é interessante que em algum momento desse texto existe um processo de terceirização também. Os discípulos estão ali e eles estão tão imbuídos. Jesus vai fazer isso, Jesus é o Salvador, então ele vai fazer isso por nós. Mas e aí, o que eles devem fazer também? Qual é a responsabilidade deles? Vamos pensar lá com Pedro. Vamos pensar lá quando eu disse lá de Mateus, na questão da responsabilidade, que na verdade está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Houve um pequeno corte agora, porque quando eu tinha terminado de gravar a ideia toda, a câmera parou antes de mim. Ela foi mais rápida. Então, para concluir isso que nós discutimos, a pergunta é: tendes fé? Qual a fé que você tem diante de tantas coisas? Você está desesperado, desesperada? Como que está a sua relação com esse momento? Porque esse momento ele também passará, mas outros virão. E tendes fé? Muito obrigado por terem me escutado. Até mais.